É isso aí, minha gente. Mais uma quinta-feira tá entrando no ar o seu podcast preferido, gente. O queridinho aí das suas quintas-feiras. O VidaCast com esse conteúdo incrível que vai ajudar aí você a ter uma vida melhor. Eu já começo o programa de hoje pedindo para você se inscrever em nosso canal. Se inscreve no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas possam receber esse ânimo de vida, tá bom? E eu já vou começar o programa nessa quinta-feira de hoje, dando um bom dia especial para meu amigo Paulinho e para o meu médico especial, o Dr. Márcio. Boa tarde, Dr. Márcio. Boa tarde a todos. É de verdade sempre muito bom estar aqui. Obrigado mais uma vez por todos que estão aqui agora e pelos que vão ouvir ou ver depois. Então, de verdade, espero que a gente consiga levar 1% que seja de mais felicidade, de mais leveza, de mais entendimento para a vida de cada um de vocês. Paulinho. Boa tarde, gente. Boa tarde, Tássio. Boa tarde, Dr. Márcio. Hoje, com mais um assunto super interessante. E antes de começar, eu queria só explanar uma opinião aqui. Ô, Márcio, corta pra essa câmera aqui. Eu tô tendo uma câmera só minha, eu tô me sentindo importante. Isso Mas, tá gente, bonito, essa viu? iluminação de hoje... Você tá bonito, viu, velho? Temos que elogiar, Márcio, Estúdio Sanso. Que iluminação maravilhosa, meu amigo. Tá procurando arroba. Muito obrigado. Tá Não, eu não arroba. disse meu arroba aqui. Ninguém sabe, não tem na descrição do vídeo. Não estou em busca de likes, estou em busca de conhecimento, sabedoria. Olha aí. Se imitar um chavequeiro, doutor. Estou em Tá- busca de me cuidar. Tô Tá, ferrado. E tá aprendendo falando com quem, nisso, velho? Eu não sei com quem ele tá aprendendo isso. Quero saber com que ele tá aprendendo, porque ele tá um a chaveco. minha intenção é me cuidar. Pronto. E baseado nisso, falaremos do nosso tema de hoje. Qual é o tema de hoje, chefe? Diz aí. O tema de hoje é o autocuidado. A gente vai tentar falar sobre cada um de vocês. É muito comum as pessoas virarem e comentarem de que se amam. Se ama mesmo? Porque quem ama, cuida. E aí eu vou lhe perguntar, você se cuida? Para quem tem filho, eu acho que depois que a gente tem filho, a gente de verdade entende o que é o amor. E aí eu vou perguntar, como é que você demonstra esse amor por você? Quando foi a última vez que você fez uma lista de prioridades e de intenções de coisas que você quer para você? É muito comum quando eu no consultório começo a falar sobre isso, as pessoas vão falar sobre longevidade e as pessoas chegam no meu consultório achando que eu só vou falar de atividade física. O doutor vai me mandar pra academia. O doutor vai me mandar malhar. Se eu conseguir, eu vou sim influenciar que você vá para a academia. Porém, toda transformação, para ser sustentável, ela precisa ser de dentro para fora. Não vai adiantar você ir para a academia se você não tiver se transformado, se você não tiver modificado a sua forma de pensar primeiro. Primeiro você muda a forma de pensar, depois você muda a forma de se alimentar e depois você muda a sua forma de se exercitar. Senão não vai dar certo. O autocuidado vai muito além de ir para a academia e realizar uma hora e meia de exercício. Você precisa de verdade entender de que você tem que ser uma das suas prioridades. Se não por você, pelas pessoas que dependem de você. A natureza tenta nos ensinar o tempo inteiro. Quando uma ave tem seus filhotes no ninho e ela sai para conseguir comida para esses filhotes, vocês sabem o que essa ave faz quando ela encontra comida? Ela primeiro come e depois ela volta para trazer comida para os filhotes. Ai, mas que egoísmo, que absurdo, os filhotes estão com fome. Tá.
E se ela não comer e trouxer a comida, e no meio do caminho tiver um predador, e ela tiver que lutar contra esse predador? Para proteger os Para filhotes dela. continuar viva e levar comida para os filhotes, porque os filhotes ainda não voam. E se ela não estiver viva, os filhotes vão morrer de fome. E quantas vezes nós, geralmente as mães, né, que são com o seu lado maternal, quantas vezes as mães se colocam para segundo, terceiro, quarto, quinto plano e quando vão ver, tá chegando de noite e elas não comeram ainda. Os filhos, ela já deu comida 2, 3, 4 vezes. Já deu banho, já tá deitadinha e ela... Quantas vezes as mães fazem isso? Quantas vezes? É dessa forma que você se ama e eu não estou pedindo para você deixar de cuidar de ninguém. Pelo contrário, eu estou adicionando uma pessoa a mais para você cuidar, com todo esse amor, com todo esse dengo que você dedicou e dedica por todo mundo. Peraí. Todo mundo não. Porque por todo mundo tinha que ter você também. Já que não tem você, então você é, como eu já fui também, viu, gente? Um especialista de cuidar dos outros. Caramba! Agora você já parou pra pensar que a pessoa que é especialista em cuidar dos outros, ela nunca percebe que ela tá deixando de lado o autocuidado e tá envelhecendo, tá estragando a saúde porque não tá... Eu posso falar amor próprio? Seria essa palavra? Porque às vezes a gente não tem... Faz parte, né? Às vezes a gente não tem assim, essa coragem de falar que falta nessa galera essa questão do amor próprio. Eu vejo que as pessoas... essa nossa geração, eu não sei se vocês concordam com isso, é muito imediatista. Você fica 20 anos comendo mal, 20 anos sem praticar atividade física, e quando você quer emagrecer, você quer que seu resultado chegue, você quer que ele aconteça em 15 dias, 30 dias. E esses protocolos milagrosos vão fazendo com que você comece a estragar a sua saúde porque você não tem aquilo que você falou que é o mais importante. Essa questão da consciência. Mas uma pessoa que não cuida de si própria, a gente pode falar que falta nela essa questão do amor próprio? Eu acho que falta nela o cuidado. Ela pode até se amar, demonstrar que se ama, desde que ela não cuide do que ama. Que eu acho pouco provável. Geralmente a gente cuida do que ama. O problema é que muitas vezes você não sabe como cuidar, né? Como é que eu vou aprender a cuidar de algo que ninguém me ensinou? Nós somos um país muito jovem. E nossa população não aprendeu a envelhecer. A nossa população, ela até 1950 vivia uma expectativa de vida de 43 anos. Então era como se eu tivesse uma viagem curta. Uma viagem curta precisa de pouco planejamento. 43 anos. Vou cuidar de quê? Para quê? Eu vou morrer logo ali. Agora, de uma hora para outra, a gente vive 80, né? A expectativa de vida do brasileiro é 76,6 anos. A gente vive quase 80 anos, alguns vivem mais. Então o planejamento já é outro. Quase que o dobro, né? Quase que o dobro. Então o planejamento já é outro. Mas só que não ensinaram a gente a planejar. Se fala de longevidade há pouco tempo. Verdade. Há pouco tempo se fala de longevidade. Eu me lembro que quando, há uns 6 anos atrás, eu fui contratar a primeira equipe de marketing para trabalhar comigo no envelhecimento saudável, medicina personalizada, na ligação, ele virou e falou assim, pô, velho, você não acha melhor mudar esse nome, não? Ninguém vai, pô, isso não vai chamar, não vai vender. Isso não vende, envelhecimento, né? Ninguém vai vender. Esse negócio de velho, ninguém quer ficar velho, não. Eu falei, olha... Não sabe o que tu perdeu, meu amigo. Eu falei assim, ó, sabe o que acontece? Na verdade, eu não estou muito preocupado com o que vai vender agora, não. Eu estou preocupado em colocar um conceito que não existia. Pelo menos aqui na Bahia não existia. Até porque, eu não sei se você percebeu, nós estamos 5 minutos mais velhos do que quando começamos a nossa ligação. Aí ele parou. É mesmo, né? Então, o que acontece? Muitas vezes nós não sabemos como fazer.
Nós somos bombardeados por muitas coisas negativas o tempo inteiro. Eu falo para todo mundo, né? Para mim, a longevidade bem-sucedida, ela precisa abordar algumas das áreas da vida e tentar ter o equilíbrio. Então, se você não conseguir equilibrar pelo menos 4 saúdes essenciais da sua vida, saúde espiritual, seja lá qual for a sua religião, ou até mesmo que você não tenha nenhuma, mas o que você acredita que é maior do que você. Sua saúde emocional, porque de verdade eu acredito que nós somos muito mais emocionais do que racionais. Eu acho que ao invés de seres racionais que também sentimos, eu acredito que nós somos seres emocionais que também raciocinamos. Haja visto a forma com que o nosso emocional influencia tanto a nossa saúde intelectual, e aí entra a parte financeira, acadêmica, profissional e tudo mais, precisa estar bem equilibrada, e a nossa saúde física, porque se a parte física não tiver bacana, a gente vai acabar caindo em uma cama, não vamos conseguir brincar com os nossos netos, planejar aquela viagem que a gente queria tanto. Então eu acredito que precisamos cuidar de pelo menos essas 4 áreas da nossa vida, ou então a longevidade bem-sucedida vai ficar cada vez mais distante. Eu costumo a dizer bastante que as pessoas elas cortam um verso que tem na Bíblia, que é assim: ame o seu próximo como a ti mesmo. Massa. E as pessoas cortam o a ti mesmo. E, poxa, mas eu faço tudo por todo mundo, e quem me pede ajuda eu ajudo, e se alguém precisar de mim eu tô sempre à disposição para ajudar, e eu tento fazer com que todo mundo esteja bem o tempo todo. Mas e você? Como que você faz para cuidar de si? Como que você faz para que você esteja bem para cuidar dos outros? Porque se a Bíblia diz, ame ao teu próximo como a ti mesmo, como que você tem se amado? Porque primeiro você tem que propagar um amor que você tem dentro de você. E se você não se ama, será que é realmente amor que você está passando para o seu próximo? Então as pessoas cortam, né? Ou é essa necessidade de ser aceito, necessidade de agradar, ou é a tentativa, que não vai dar certo, de ser melhor do que Jesus Cristo. E aí acaba fazendo tudo por todo mundo. Exatamente. Porque muitas pessoas, eu vejo aí, elas tentam ser melhor do que Jesus Cristo. Elas tentam agradar a todo mundo. Isso é tão complicado, bicho. E o homem que foi o homem, foi o cara, ele não tentou agradar todo mundo. Ele queria agradar quem tinha o mesmo propósito dele. E ensinar quem não tinha qual era a verdadeira intenção dele. E aí a gente entra num outro assunto que a gente pode montar 3 podcasts aqui e não acaba o assunto, que é propósito. Sim. Quem é que já encontrou o seu propósito? Quem é que de verdade vive a sua vida de acordo com o seu propósito? E a importância de você entender qual é o seu propósito é porque você se pergunta todos os dias, pelo que eu vivo, pelo que eu trabalho, pelo que eu luto. E quando você sabe o que é isso, você sabe pelo que você está vivendo, você acorda e pensa, eu tenho que levantar da cama e tenho que ter esse mais um dia de vida, porque esse objetivo depende só de mim. Mas quando você não entende o seu propósito, não entende por que você veio ao mundo, você acorda e não tem motivo, talvez. E aí você se desdobra em 3, em 4, para tentar se encaixar em algum meio, se encaixar em algum grupo específico, talvez se encaixar em uma opinião pública, para que você seja aceito. Porque se você não sabe qual o seu propósito, você vive de acordo com aquilo que as pessoas manipulam para que você vive. Mas quando você sabe por que você vive, inclusive tem até alguns exemplos que eu e o Dr. Márcio já conversamos durante o nosso percurso aí juntos, né?
é que quando você sabe por que você quer aquilo, às vezes as pessoas vêm e falam, tipo assim, será que você tem que se sacrificar tanto assim? Por que você não descansa mais um pouquinho? Não se reserva mais um pouquinho? Mas ele sabe por que tem aquele propósito. Eu sei por que eu tenho aquele propósito. Por que eu tô fazendo aquilo? É por isso. O comentário de outra pessoa não vai influenciar. Eu queria botar um pouco de pimenta nesse Exatamente. negócio aí. Eu também queria, joga a pimenta, eu vou só complementar. Mas isso aí, Paulo, tem a ver com quando você se conhece. Fato. É o que a gente falou no começo. Você sabe quem é você? E volta a pergunta da semana passada. Exatamente. Quem sou eu? Exatamente. Cara, você sabe quem é você? Então tá tudo beleza. Não importa o que venha de fora, não importa o que os outros falam. Você sabe quem é você. Se você sabe quem é você, você não vai dar ouvido para pessoas que não sabem nem quem são elas. E talvez estejam tentando jogar as expectativas delas, as frustrações delas, em cima de você. Joga a pimenta aí, vai. Não, jogar pimenta porque assim, quando você fala de propósito, agora eu vou falar, mas não tô no meu local de fala não, gente. Eu quero que vocês me ajudem nisso pra gente começar a desenvolver esse tema, que é um tema interessantíssimo. Quando a gente fala de propósito, você não pensa, e você que tá assistindo a gente também, coloca no comentário o que é que você acha a respeito disso, que algumas mulheres acreditam que nasceram só pra ser mães e acabam deixando de lado a alegria e a vontade de se cuidar, de viver e de ter a possibilidade de contemplar muitas coisas incríveis da vida. O que vocês acham? Porque assim, tem mulher que não se cuida porque é mãe. Mas o fato dela ser mãe não a impede de se cuidar. Você concorda Exatamente, comigo? Exatamente. Mas aí falta essa clareza de do ideias, propósito isso, dela. de Que o ela mais entender, importante... assim, ó, de ela entender, eu sou mãe. Sim. E talvez ela possa ter isso como um propósito de vida. Porque a gente não pode, como a gente falou na semana passada, eu não posso ter preconceito pelo propósito de vida que ela escolheu para ela. Né? Que é o direito dela. Que é o direito dela. Ela escolheu ser mãe. Para ela, o propósito de vida é ser mãe. Mas isso, na minha opinião, na minha humilde opinião, não influencia no fato dela também se cuidar. Porque eu acho que o filho dela precisa muito dela, mas precisa de uma mãe bem cuidada. E assim, vamos lá. Tá bom. O propósito dela é só ser mãe. Massa. E assim, o propósito dela já exclui 50% praticamente da população, né? Que nunca vão ser mãe. Que são os homens. Então ela já saiu na frente da gente. Faz sentido. Ela já saiu da frente e já conseguiu algo que nós nunca vamos conseguir. Nunca, jamais. Tá? Beleza, o propósito dela é ser mãe. E aí Paulo falou sobre de que ela pode se cuidar. Tá? Ela quer ser mãe por quanto tempo? Por muito tempo, por pouco tempo? Vai deixar o filho órfão? Ela não quer ser vó, só quer ser mãe? Porque estudos comprovam de que uma pessoa sedentária, de que não realiza atividade de resistência, entenda atividade de resistência, exercícios tipo musculação, existem outros tipos, mas o mais fácil, prático e barato no nosso país é a musculação. Uma pessoa sedentária vai viver 10 a 20 anos menos Caramba. do que ela mesma viveria. Ninguém tá te comparando com um atleta, Tarso. Ninguém tá te comparando com um atleta, Paulo. Ninguém tá comparando esta mãe com uma mulher atleta. É ela, sedentária, com ela realizando atividade de musculação. Ela quer ser mãe por mais 20 anos? Ou ela vai abrir mão desses 20 anos e vai deixar o filho órfão? Ela pode ter como propósito só ser mãe. Isso não impede... É um direito dela, né? Exatamente. Isso não impede de que ela se cuide como uma de suas prioridades, não deixando de cuidar de nenhuma das outras prioridades dela, e viva mais tempo do lado do filho dela e do lado do propósito dela.
Eu falo para todo mundo, o problema é que geralmente a gente é especialista em cuidar dos outros e a gente cuida de companheiro ou companheira, da casa, do trabalho, dos boletos chega todo mês, da vizinha fofoqueira, e a gente não se cuida, né? Inclusive, Aí não dá. Nesse exemplo que Tássio citou, eu tenho um exemplo que o Dr. Márcio sabe bem, que é a minha própria mãe. Ela decidiu abrir mão do trabalho fora e virar uma dona de casa para cuidar dos filhos. E por muito tempo, ela não se cuidou como deveria. E aí, de uns tempos para cá, ela inclusive passou por uma consulta com o Dr. Márcio, que mudou bastante essa questão da mentalidade dela. Ela entendeu de que, assim, ela vai continuar sendo mãe. Mas por quanto tempo? Porque se ela não se cuida, ela diminui o tempo de vida dela. Exatamente. E isso vai diminuir o tempo dela de viver aquilo que ela escolheu pra Mas ela. é porque muita gente não faz esse paralelo. Isso. É por isso que quando as pessoas vão ser consultadas por Márcio, Sai chorando, meu sai Deus. chorando. Eu fiquei feliz que teve uma galera que eu conhecia que foi lá, inclusive autoridades da cidade, não sei se identificaram. Não. E ficaram... Nunca se identificam, graças Não se identificam, a Deus. Eu prefiro até que não se identifique, sabia? Porque assim, a pessoa sai e diz assim, caramba, ele me tratou dessa forma E e nem nem sabia. sabia que eu era quem sou. Eu acho até melhor. Depois é que eu fico sabendo que é esse, aquele outro, não sei o quê. Poxa, você atendeu o prefeito da cidade. Pô, foi mesmo, não sabia. Pô, você atendeu o deputado. Pô, foi mesmo, que legal. E ele tá bem? Aí tá. O pessoal fica vendo as redes sociais e fica acompanhando. Você atendeu ontem a vereadora mais votada de Dias Dávila, junto com seu marido, que é o vereador mais votado de Esplanada. E eles ficaram muito felizes com esse contato e saíram de lá satisfeitos e felizes por conta... Porque, assim, a consulta de Márcio é diferente, gente. Eu já não sou paciente dele ainda, mas é essa percepção de vida importante. É você chegar para uma mãe e falar assim... eu lembro de uma pessoa que saiu do consultório lá em Dias Dávila e falou assim, eu quero segurar o meu neto. Aí eu olhei assim, falei, o que essa mãe tá falando, gente? Não, porque daqui a não sei quantos anos... Então, quando você abre a possibilidade de você vislumbrar o futuro e pensar que você tem hoje a possibilidade de viver bem ou não, isso muda toda a trajetória. E eu queria que vocês entendessem uma coisa. Tudo o que eu tento fazer, eu parei antes e sozinho, na minha maluquice aqui, com meus anjinhos da guarda, eu pensei antes de fazer. Eu pego uma situação que está fazendo mal às pessoas e tento pensar no que eu posso fazer para ajudar essas pessoas. Qual é a patologia que hoje todo mundo fala, ou as duas, né, porque geralmente estão associadas, as duas patologias que todo mundo fala que são as patologias do século. Ansiedade e a depressão, né? Ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão. Pronto. O que a ansiedade faz? A ansiedade te leva no futuro, geralmente com medo de não dar conta do que você tem que dar conta. E a depressão te leva no passado, geralmente se culpando, se julgando, tentando te fazer pensar de que você deveria não ter permitido que fizessem aquilo contigo, talvez não tivesse emprestado aquele dinheiro que o cara te falou que ia te pagar na sexta-feira e até hoje não pagou. Dor de cabeça. E aí você fica se culpando e se julgando o tempo inteiro, o que é sacanagem, né? Porque não tinha como você pensar naquela época com a cabeça que você tem hoje. Mas a ansiedade, que eu acho que é a porta de entrada das duas, ela te leva no futuro, geralmente, com medo. Guarda essa palavra, medo. E o que eu acho que as duas têm em comum, porque eu de verdade acho que a ansiedade e a depressão são duas asas do mesmo pássaro, e em comum elas fazem com que ou você esteja num futuro com medo ou no passado se culpando. E com isso você não está no presente, se preparando e planejando um futuro melhor. Ou simplesmente vivendo com sua família, com o que você deseja, com o que você gosta. Quando, só para eu não perder o raciocínio, porque eu sou um velho,
Paulo tá aqui querendo falar. Sabe que eu sou um velho. O presente, né? Que o presente, o nome já diz, né? O presente já diz, é uma dádiva. Deus te deu o presente. Viva o presente. Perfeito, Paulo. Mas a ansiedade, quando ela te leva lá na frente, como eu falei, ela te leva geralmente com medo de que você não vai dar conta. Poxa, mas será? Mas e se eu não conseguir? Mas isso e aquilo? Beleza. Para mim, Tarso e Paulo, para mim, o medo é a fé ao contrário. Eu defino o medo como a fé ao contrário. Onde o medo é a sensação que eu tenho de que tudo vai dar errado. E a fé é a sensação que eu tenho de que tudo vai dar certo. E aí eu lhes pergunto, entre o medo e a fé, na luta desses dois animais, quem vocês acham que vai ganhar? Mas espera aí. É o medo que você tem de você não dar conta e não dá para botar a fé em Deus para disputar com o medo que você tem de não dar conta. Eu também tenho muita fé em Deus, mas para ser justo tem que ser o medo que você tem de não dar conta com a fé que você tem em você de você dar conta. E aí eu lhes digo, vai vencer quem tiver melhor alimentado. Você alimenta mais os seus medos ou mais a sua fé em você? Quem tiver mais alimentado vai vencer. Se você alimenta mais os seus medos, as suas falhas, ela vai vencer. Seu medo vai vencer. Agora, se você alimenta todas as vezes que você venceu, desde aquela corrida lá com milhões, bilhões de espermatozoides até hoje, se você alimenta todas as vezes que você ajudou um amigo, ajudou um familiar, cuidou de um filho, de uma mãe, de um irmão, meu irmão, se você valoriza muito mais tudo o que você fez de correto, não tenha dúvida. A sua fé em você vai vencer e você vai conseguir lutar de uma forma muito mais de igual para igual contra uma patologia que tem afetado tanta gente, que são duas, na verdade, ansiedade e depressão. Então, quando eu faço na consulta essa ampliação de mentalidade, fazendo com que meu paciente se projete para um futuro com um corpo mais saudável, carregando um neto, brincando com um neto, eu faço com que ele vá num futuro com felicidade e não com medo, com uma ansiedade, né? Ele vai com expectativa positiva. Isso. Não com o medo que geralmente a ansiedade o leva para lá. Porque a ansiedade é ruim. Eu faço a mesma coisa, só que com algo bom. Em vez dele ir para lá com medo, eu transporto ele. Vem comigo que é o seu caminho. E eu levo ele e vou projetando, e vou mentalizando, e vou falando coisas positivas para que ele se sinta bem e ele entenda de que não precisava ter nascido no Japão para envelhecer com autonomia, com longevidade bem-sucedida. Ele pode planejar isso aqui, aonde ele está. Ou aqui, ou aí, onde você estiver. E uma das questões que eu acho interessante do autocuidado também é a gente entender que não é só o autocuidado com saúde. Com a saúde, melhor dizendo, né? Porque se você cuida da sua vida financeira, isso é um autocuidado. Saúde financeira. Quando você tende a gastar menos do que você ganha para que você não se mantenha no vermelho. Inclusive, esse é um autocuidado que eu estou precisando ter. Isso é uma forma de se autocuidar. Claro. Quando você entende de Mas faz parte de saúde. Faz parte de saúde. Saúde financeira. Quando você entende de que os meios de convívio que você tem, eles influenciam muito na sua vida. E quando você se isola de ser social, de ter contato com pessoas, aquilo pode influenciar. Vou fazer que nem um coleguinha. Bota a câmera no meio aí, por favor. Coloca a câmera. É um coleguinha. Estou de braço levantado. É porque eu quero falar. Pode falar. Inclusive isso aí, ó. Porque assim, Paulo é um cara que costuma usar roupa de marca. Paulo é um cara que costuma gastar com roupas. E aí ele fica tentando me influenciar. Ele falou aí patrocínios. Ele falou aí, ó, do meio social que influencia e tal. Ele fica tentando me influenciar em comprar roupas caríssimas.
Você gosta, Paulo? Eu fico com medo de dar Não, empolgação. gostar não significa... É porque assim, ó, como eu não posso comprar as roupas caras... Sabe o que ele tá povo- fazendo aqui, Márcio? Ele fez assim, ó. Ele fez assim, ó. A marca. Aí eu Falei que eu vou levar ele lá. Falei que eu vou levar ele Então. lá. E aí ele fica tentando influenciar para que a gente compre roupa cara. Criar a blusa Eu ele fico aqui. com medo de comprar uma camisa dessa que ele tentou me vender hoje. E aí ele... Sabe quanto ele trouxe? Trouxe 8. Rapaz, se eu falar o preço de Você uma... vende, é? Não, a irmã dele. Não, minha irmã mas enfim. trabalha numa loja, Nessa aí? enfim. Ó, eu vou dizer uma coisa. Eu preciso comprar um antialérgico. Porque eu botar uma camisa cara daquela no meu corpo, vai dar alergia, vai empolar tudo aqui assim, ó. Então, a usem o que é bom, influência... usem Você é o que é bom, cara. usem o que é bom. Você é cara. Você sabe Usem se o que é vestir bom. bem. É porque eu tenho que cuidar da Olha o imagem corte dele. dessa camisa. Eu entendo que é bom. Convenhamos, tá? Não, eu ele- tenho ele que cuidar sabe. da imagem dele, né? Ele tá usando uma Então você camisa... acha que eu- Escute aí, ele tá usando uma camisa social de corte reto. Entendeu? Uma camisa que fica bem quadradinha no corpo. Você É porque eu tô malhadinho, eu tô gostosinho. tá um negocinho, né? Com esse ele tá com uns ombros de jogador de futebol americano. Agora e aí, malha certo, velho. Exatamente. Eu vou ter que elogiar. Enfim, inclusive o autocuidado se dá também sobre você se vestir bem. Agora, mas assim, eu queria voltar no negócio financeiro que você falou. Sim. Presta atenção nessa aqui, Tássio. Isso aí é Larga o algo... celular, larga o celular. Pô, para um pouco aí, velho. Inclusive, ele fica indignado. Márcio, mostra aqui no meio aqui, Márcio, essa câmera. Ele fica indignado que às vezes a câmera tá cortada nele lá. E aí, Tássio tá aqui respondendo a galera nos comentários. Aí de vez em sabe quando ele como dá eu uma olhada fico? assim, tipo... Tássio, larga isso aí. Márcio Santos tem que botar essa TV um pouco mais pra cá, ó. Porque Paulo fica aqui na frente, fica aqui. Aí só faz assim, Mas não é ó. a TV, não. É a câmera. aqui, Não, ó. mas a TV de retorno. Ah, sim, aí eu sim. faço assim ó, pra ver onde é que tá a câmera. Quando eu vejo que a câmera tem Márcio, Aí ele eu vai baixo a responder cabeça um aqui pouco. Ele e fica vou brabo. conversar com os populares. Ele né? fica aqui nervoso, tá cada olhada pra taça. Assim. Quando eu tô falando, véi. ele tá aqui, tipo assim, ó. Larga essa benção aí desse celular e tal. Primeiro que ele não vai ver esse negócio aqui amanhã. Eu quero que ele aprenda agora. Interessante. Tocou na ferida. Machucou. Tipo assim, ó. Ó, presta atenção. Sério mesmo. Quantas vezes a gente para e diz assim, pô, essa pessoa só pensa em dinheiro? Muitas vezes, né? A gente, pô, o cara é escroto, o cara só pensa em dinheiro. Tá, beleza. Dá tchau com o pé pra não abrir a mão. É, tipo isso. Aí, tipo, ou então, tipo, o comentário que você acabou de fazer aí, né? Da saúde financeira e tal, é gastar menos do que ganha. Beleza. Quantas vezes, ao invés de limitar a sua mentalidade para você gastar menos do que ganha, você parou e pensou que você tinha que ganhar mais para sobrar mais? Perceba o quanto nós que eu venho de família humilde, você também eu acho que vem de família humilde, Tássio eu não sei, mas imagino que também venha de família humilde. Mas é professora. Quantos... Tássio é a beça de ouro. Que nada. Então assim, perceba quantas vezes nós que estamos vindo de família humilde acabamos nos acostumando a pensar de que para ter um pouquinho mais, ou para não faltar, na verdade, não é para ter um pouquinho mais, para não faltar, a gente tem que gastar menos para sobrar. É. E as pessoas que tiveram um resultado extraordinário nesta área, elas mudaram, saíram da casinha e começaram a pensar diferente. Elas disseram, não, para sobrar de verdade eu preciso ganhar mais. O que eu posso fazer diferente para ganhar mais? Cara, hoje eu tenho essa mentalidade e hoje eu estou até freando porque eu tenho um bocado de projetos para concluir para depois começar outros projetos. Mas vocês veem quanto eu não paro. É o tempo inteiro pensando em coisa nova que vai gerar outra coisa, que vai me ajudar com outra pessoa, talvez gerando um outro emprego. E aí é que eu digo, mudem a forma de pensar. Mudem a forma de pensar de vocês. Claro, obviamente que você tem que gastar menos do que ganha. Independente de quanto você ganhar. Porém, Mas- você não precisa limitar seu pensamento até esse ponto. Porque logo aqui em cima tem o você gastar menos do que ganha, mas logo aqui no próximo degrau tem ganhe um pouco mais. E continue gastando. Aí no próximo degrau Caramba, tem. eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Que incrível. E no próximo degrau, no Nunca ouvi. terceiro degrau, tem o seguinte: continue gastando pouco, como você gastava. No segundo degrau tem ganhe um pouco mais, vai sobrar mais. E no terceiro degrau tem por um tempo,
continue gastando aquele mesmo pouco e acumule o máximo possível. Impeça a Deus para que te oriente no que você vai investir aquele dinheiro que vai acumular. Até que você pare de trabalhar pelo dinheiro e o dinheiro comece a trabalhar por você. Exatamente. É uma forma de se cuidar. Hoje, eu falo para todo mundo, eu não entro em nada por dinheiro, eu entro por um propósito. Mas eu primeiro comecei lá embaixo, gastando menos do que ganhava, depois tentando ganhar mais do que ganhava antes, e depois continuando gastando pouco, mesmo estando ganhando muito. Porque a maioria de nós, quando começa a ganhar um pouco mais, a gente já começa a gastar mais. É a mentalidade de quem nunca vai guardar, de quem nunca vai investir, de quem nunca vai ter uma tranquilidade financeira. Inclusive, tem um exemplo que ele conversou comigo sobre a época que começou a dar plantão, né? Que é referente sobre isso. Conta aí pra gente, que eu acho que Tássio não ouviu essa história, não? Eu gosto dessas histórias, sabia? Ah, sim. Essa história Eu ia falar alto aqui, ele falando... Porque se eu contar é sem graça, né? É bom quem viveu contar, né? Eu venho de família... É a vida de Márcio, é o A vida VidaCast. dele, as experiências. Eu venho de família massa humilde, compartilhar. né? Eu venho de família humilde. Eu nasci em São Vicente, ao lado de Santos. E eu fui morar no Rio de Janeiro aos 5 anos de idade, porque eu tive leucopenia severa por conta da poluição de Cubatão ali. Então era muito próximo. E um pediatra falou, ó, tira seu filho daqui, senão seu filho vai morrer. E aí meu pai, que trabalhava na Cosipa, a siderúrgica lá de São Paulo, de Cubatão, conseguiu ir para o grupo Gerdau. Eu sei que muita gente chama de Gerdau, mas para mim G tem que ter G-U-E. Se só tem G-E, é Gerdau. Para mim é Gerdau. Desculpa aí. E aí meu pai foi para lá e nós fomos para o Rio. E aí depois que eu fui para o Rio, realmente a saúde começou a reestruturar e ficou de boa e tal, nunca mais tive problema. E, poxa, foi bem complicado quando meus pais se separaram e tal. Pô, vendi coisa na feira, tive restrições financeiras, assim, bem de restrições alimentares, inclusive. E eu tive a oportunidade de começar a estudar medicina. Com a ajuda de minha tia Augusta, que eu serei eternamente grato em todas as vidas que eu tiver a oportunidade de reencontrá-la. Sempre que eu puder, eu vou ser grato e agradeço demais por tudo que ela fez por mim. A irmã de minha avó, né? Tia de meu pai. E aí eu estudei medicina e tal, e me formei. Quando eu me formei, a maioria dos meus colegas entravam na concessionária e comprava carro sem dinheiro, né? Financiando, que é médico, né? Coisa mais linda é você emprestar dinheiro para quem você sabe que vai pagar, né? Você mete os juros lá em cima e o cara paga. Então o cara pegava um Gol, pagava o preço de um Jetta, porque não tinha dado nada de entrada. Eu dizia, não vou fazer isso. Eu vou continuar trabalhando e vou de ônibus. E eu ia para os plantões de ônibus. Muritiba, Governador Mangabeira, e de ônibus. Pegava meu busão ali, pegava um táxi. Neto me ajudava sempre, porque às vezes não tinha dinheiro nem pro táxi. Neto, Abraão, tal. Pegava o táxi para o rodoviário, pegava o busão, descia na cidade, minha malinha, que às vezes já 2, 3 dias de plantão direto, chegava, e às vezes eu chegava no hospital, e aí o povo virava assim, poxa, nunca vi um médico sem carro, que absurdo, é médico mesmo? É sério isso, velho? Sério. Mas qual era a minha ideia? Eu vou passar um tempo, acumular uma condição financeira. Sem subir o padrão de vida. E aí eu vou chegar e vou comprar meu carro. Eu cheguei na concessionária com uma carta de crédito, né? Porque eu entrei no consórcio e tal. E aí com a carta de crédito. E o restante eu passei no cartão de crédito. Em 3 vezes. Eu comprei meu carro praticamente à vista. Meu primeiro carro foi um Space Fox. E também nada demais. Space Fox. Era para andar, para trabalhar, para ir para o trabalho e voltar e tal. Então, assim, isso aí são exemplos de que você, independente, porque assim, como eu venho da dificuldade, eu poderia dizer, agora não, né? Eu vou... Ninguém me segura. E eu acho que são essas atitudes onde você deixa de ter aquele prazer momentâneo
para você ter tranquilidade Lá na frente. lá na né? frente. Hoje, eu sou um dos proprietários de uma locadora de automóveis, eu tenho vários automóveis, o automóvel que eu quiser ter, graças a Deus, hoje eu posso ter, com muito trabalho, com muita dedicação e planejamento, gente. Planejamento. O nome é esse aí. Planejamento e execução. Planeja e executa. Planeja e executa. Eu, nas palestras que eu dou sobre longevidade, no meio da palestra, vira e mexe, eu pergunto o seguinte: você tem plano de saúde? E aí as pessoas começam a responder o nome dos seus planos de saúde, Seus né? convênios, né? É. E aí eu deixo todo mundo falar, né, e tal. Aí quando eu falo assim, é sério que você acredita que aquela carteirinha lá do seu convênio, que geralmente te dá direito de um atendimento médico quando muitas vezes você está doente, eles têm um plano de saúde para você? Eles planejaram a sua saúde? É isso mesmo que você acredita? Aí o povo para e diz, é mesmo, né, rapaz? Aquilo não é plano de saúde, não. É um convênio. Então, assim, é o plano, gente, é o planejamento. Muitas pessoas fazem planejamento financeiro para terem uma velhice mais tranquila, embora aqui no Brasil nem precisa, né? Porque a aposentadoria é algo tão tranquilo, né? Tão Excelente, maravilhoso, se aposentar né? cedo, Se ganha apa- muito bem. É, né? Não puxa não, porque tá doido pra falar de política. É, Eu tô correndo de tem política. que cortar, Deus me tem livre que falar de cortar ele. política. Tô Tem que fora. cortar ele, tem que cortar ele, senão ele fala. Vai Deus me cair, livre senão vai falar cair de o vídeo. política. E aí, o que acontece? É planejamento, gente. Você tem que planejar. Tem que planejar tudo. Planeja e executa. Planeja e executa. O autocuidado é exatamente isso. Como é que você quer? Quem é você? Onde você está? E aonde você quer chegar? É simples assim. Se eu vou pegar meu carro e for fazer uma viagem de 10 quilômetros, o planejamento é um. Mas se eu for fazer uma viagem longa de, sei lá, 10 mil quilômetros, o planejamento é outro, completamente diferente. Agora depende até onde você quer ir, né? Mas você acha que a gente tá pronto pra esse assunto? Porque quando a gente fala, assusta as pessoas, né? As pessoas comem loucamente. Loucamente. É porque eu tô sem retorno, velho. Não sei por que ficou ruim meu retorno aqui. As pessoas comem loucamente, as pessoas não praticam atividade física, as pessoas dormem pouco, as pessoas se estressam demais, que dizem que dá gordura abdominal. Estresse. E aí, como é que vai viver lá na frente bem? Eu acho o seguinte, eu acho que a maioria das pessoas realmente não estão preparadas. Mas eu tenho como propósito de vida a ideia de tentar fazer com que as pessoas acordem. Eu acho que acordei. Eu acho que acordei porque eu acredito que tem muita coisa que eu ainda não sei. Eu digo para todo mundo que eu sou, de todas as pessoas que eu conheço, eu sou a pessoa mais feliz e insatisfeita que eu conheço. Eu sou muito feliz com tudo que eu já conquistei, mas eu continuo insatisfeito e quero conquistar muito mais. E como propósito de vida, eu tento abrir a mente das pessoas que Deus me permite ter qualquer tipo de convívio para que essas pessoas também acordem e façam um pouquinho melhor por elas. É muito comum as pessoas dizerem, ai doutor, mas eu não gosto disso. Ai doutor, mas eu não gosto daquilo. E aí eu pergunto, quantas vezes você fez o que não gostava por uma outra pessoa que não era você? O benefício não ia vir para você, mas você fez. Por que você não pode fazer para que o benefício seja seu? E quando a gente acha que é difícil, que as pessoas não estão preparadas, a gente para de lutar para prepará-las. Eu decidi dedicar um pouquinho da minha vida como propósito de vida para tentar ajudá-las. Você agora. Deixa eu te ajudar agora, já que você já começou. Hoje, depois de ter vivido tudo isso, você olhar para o futuro e falar assim, caramba, eu quero chegar ali. Hoje você já chegou. Não.
Não, você chegou metade do caminho. Eu acho que você... Não? Não. Como assim não? Talvez ele tenha Não chegado sei se onde eu ele já cheguei queria na lá metade. atrás. Mas você hoje não experimenta sabores que você nunca teve oportunidade de experimentar? Sim. Eu falo da vida no geral. Não, sim. Porque assim, você já tá hoje mudando seu propósito de vida Sim. pra tentar mudar a vida de outras pessoas. Sim. É já isso que eu quero já perguntar. mudei a Pronto. vida de muitas pessoas. Como é que você enxerga a sua vida hoje? E o que é que você tem de propósito maior? Pronto. É perfeito. Na verdade, eu acho que isso ajuda as pessoas a talvez entenderem de que para lutarem contra as dificuldades, você precisa entender de que sempre vai existir dificuldade. Mas quanto mais forte, mais preparado você tiver, muito mais fácil fica. Eu agradeço, sempre agradeci todas as limitações que eu tive no início da vida, inclusive as limitações financeiras. Porque talvez se eu não tivesse tido a minha origem financeira humilde, eu não valorizasse as pessoas como eu as valorizo hoje. Como propósito de vida que eu tenho hoje, que é tentar ajudar as pessoas a de verdade se cuidarem como uma de suas prioridades, eu precisei primeiro entender de que eu não podia ser como um dos médicos que pede para o paciente parar de fumar, mas vai para o estacionamento dar uma tragadinha. Eu precisava ser exemplo. Eu tenho que ser exemplo em minha casa, eu tenho que ser exemplo em minha família, eu tenho que ser exemplo nos meus amigos, eu tenho que ser exemplo para os meus funcionários, eu tenho que ser exemplo para os meus pacientes. Eu preciso ser exemplo. No momento em que eu consigo demonstrar resultado, porque contra resultados não há argumento. No momento em que eu demonstro resultados, seja resultados financeiros, seja resultados emocionais, seja resultados intelectuais, físicos, espirituais, nesse momento aí eu começo a ser exemplo. E como Paulo mesmo diz, né, Paulo? Palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Exatamente. Então, assim, nada me traz mais felicidade do que quando eu vejo um depoimento, seja presencial, seja uma mensagem, num paciente dizer assim: doutor, poxa, muito obrigado, o senhor mudou a minha vida, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Hoje chegou no consultório uma mulher, e aí ela falou assim: doutor, eu já sou seu fã, já sou sua fã. O senhor fez meu marido ir para academia. Meu marido só sabia fazer levantamento de copo. Hoje ele está na academia, está lá dedicado, não sei o quê, papapá. Então, para mim, isso é o que importa de verdade. Fazer um pouco a diferença na vida das pessoas. Eu acho que isso aqui tem que ser. Caramba! Mas isso faz você ter mais vontade de viver, né? Eu acho que falta muito isso nas pessoas, sabe, Márcio? Eu estava outro dia falando com um grupo de jovens lá em Mata de São João, e eles muito animados com um projeto novo de música. E eu ficava olhando aqueles meninos de 16, 17 anos conversando, e os olhinhos deles brilhando assim, sonhando com o futuro. Eu acho que é tão gostoso você estar perto de pessoas que olham para o futuro e conseguem enxergar coisas positivas. Isso acaba despertando na gente a vontade de sonhar também. Eu acho que falta muito isso nas pessoas também. Por exemplo, você acaba sendo referência para mim sempre. Quando eu vejo assim, num sábado você postar alguma coisa referente a treino, que sábado pra mim, eu sou quase um adventista do sétimo dia. Domingo, eu não treino, velho, esse cara treina. não compro aos sábados, eu sou quase um adventista. Tássio, E domingo? Aí esse cara vai pra curso em São Paulo e posta foto domingo treinando na academia do hotel. Eu fico assim, não é possível, é brincadeira. Não tem como, naquele examezinho da balança, ele tá com a quantidade de músculo que ele tá. E você acaba me inspirando, você acaba me incentivando. Outro dia desse, você postou muito cedo, velho, que treinou. Aí quando eu abri o Instagram, assim, acordando ainda, assim, uma coisa que eu não quero fazer mais, assim, acordar logo, ir pro celular, acordo, funciono pra depois pegar no celular. Dá uma moral a você primeiro, pra depois dar aquela moral para os outros. Aí eu abri assim, eu falei, opa aí, rapaz, Márcio postando lá
o Dirceu, não sei o que. Eu falei, caramba. Eu falei, ó, 10 minutos aqui dá pra eu treinar. E eu fui treinei, nem postei nada. Que legal. Porque assim, porque o seu resultado, ele fala mais do que a sua postagem. É claro. Tem muita gente fake, velho. É. Tem muita gente fake na internet. Então é bom você estar perto de pessoas que tem. Tipo assim, quando você fala pra mim, pô, eu andei de ônibus, mas hoje eu tô podendo usufruir isso. Aí, tipo, tem alguém que tá assistindo a gente agora. Eu tenho certeza disso. Que essa mensagem de expectativa, de perspectiva de algo maior, vai alcançar alguém e essa pessoa vai mudar agora, nesse exato momento. Ou então, porque assim, rapidinho, às vezes não é nem mudar. Porque várias vezes eu me perguntei, andando de ônibus, saindo da rodoviária de Salvador, indo para Muritiba, eu me perguntei, pô, será que eu tô certo? Porque todo mundo fala, você é idiota, por que você não compra um carro, que não sei o quê, fica aí andando de ônibus, passando aperto, passando perigo na estrada, não sei o quê. Eu me perguntava, pô, será que eu não deveria mesmo comprar um carro? Será que eles não estão certos e eu tô errado? E às vezes essa pessoa tá aí, ouvindo a gente, e ela tá se perguntando, pô, será que eu tô certo? Pô, eu tô indo na será que vale a todo pena? mundo. Será que vale a pena eu estar guardando esse dinheiro mesmo e tal? Será que não merecia eu... E aí, eu me lembro que, assim, de vez em quando é como se um anjinho da guarda me falasse assim, eu me lembro como se fosse hoje, disse assim, você entra no ônibus, pega no sono e só acorda na rodoviária de Muritiba. Você vai vir dirigindo sozinho. Se você dormir 1 minuto... Você morre. Então vai dormindo, filho. Relaxa. E aí, tipo, eu fui comprar meu carro 9 meses depois de formado. Quase uma gestação, né? 9 meses depois de formado. Então, às vezes uma pessoa que tá se perguntando, será que eu tô certo? Será que eu não tô certo? E aí quando ela vê uma história que deu certo... Que é o mais bacana. E justamente por isso, porque assim, é o que eu falo sempre no final do podcast, se essa mensagem te tocou, com certeza vai tocar outra pessoa da mesma maneira. E assim... a gente já tinha conversado sobre isso antes, inclusive eu pedi pra ele contar, porque ele já tinha me contado. A gente viaja muito, tá sempre andando pra lá e pra cá, então a gente conversa muito sobre isso. E eu falei porque assim, ele tava falando justamente sobre essa questão do ganhe um pouco mais e tente não gastar mais. Vá ganhando mais e tente manter aquele padrão para que você possa construir algo sólido. E aí, às vezes quem tá do outro lado da tela pode falar assim, pô, mas agora para ele é fácil falar isso. Então, justamente por isso eu pedi, até porque se eu não pedisse para ele falar, talvez eu tivesse indo de encontro à palavra a frase que eu sempre utilizo, que é as palavras convencem. A gente pode falar bonito aqui pra caramba e depois a gente sair e agir com o contrário. Mas o exemplo ele arrasta. Quando você vê alguém falar e aí você vai olhar nos bastidores, a pessoa tá seguindo aquilo que ela falou, você... No olhar você sente, tipo, pô, vale a pena seguir. E a internet é muito... Eu vou xingar, é muito foda, velho. Porque a internet, o cara tá ali dizendo, pô, eu conquistei essa galera mesmo que vem de marketplace, marketing multinível. Pô, ele tá postando ali uma Ferrari e tal. Pô, o cara tá são atalhos que... E tal, eu respeito muito o que as pessoas escolhem pra si. Mas eu não acredito muito em atalhos. Eu acredito em você construir mesmo uma base sólida. Em caminhada. E aí você vai comprar o bloco, você vai comprar o cimento, vai pagar a mão de obra para conseguir construir algo de verdade, velho. Acho que é meio por aí, né, não, doutor? Eu também acho. Também acho que na verdade, assim, é claro que existem algumas pessoas que conseguem conquistar dessa forma, mas eu acho que não é a realidade da maioria da população, né? E eu tento falar o normal, o natural para todo mundo, né? Então eu acho que o normal é isso aí. E assim, uma das coisas que eu tento passar para as pessoas é o seguinte: você tá com dúvida? Tá com dúvida quem é você? Tenta analisar. Quais são os seus pontos fortes? O que você faz bem? Tenta analisar o que você faz mal. Qual a sua dificuldade? Eu falo para todo mundo, eu tenho muita dificuldade de dizer não para os outros. Ainda hoje, já estou melhor, mas eu tenho muita dificuldade. Suas oportunidades. Quais são as oportunidades nas pessoas no lugar onde você vive, na sua família, no seu trabalho,
E quais são as ameaças, as dificuldades que você tem ali? Se você conseguir responder essas 4 perguntas, provavelmente você vai estar mais próximo de entender o que você pode fazer naquele ambiente. Pô, aí, E eu vou fazer uma pergunta. Vocês Não dá sabem nem que pra eu gente gosto... comentar depois que a gente tá aqui também, igual vocês em casa aí. A gente escuta aqui, às vezes você vai ver esse delay. Tipo, pô, Paulo e Tassi não falou nada. É porque a gente tá aqui, tipo assim. Tô processando. Caraca, velho. é verdade. Aí depois a gente tem que lembrar. A gente lembra, tipo, Eu tenho pô, uma eu tô processão em ao 5 vivo ainda. também, aí tem que falar logo e tal, mas a gente também fica Eu vou falar O de uma... Márcio é um Nessa i7, 15ª geração. Vou falar uma coisa. Vocês todos têm família, Sim. certo? E Graças. analisando família, namorada, não sei o que e tal. Quem são as 3 pessoas que vocês mais amam na vida de vocês? Fala, Paulo, primeiro, que é o mais velho. Dá tempo pra você pensar, filho. Por que dá tempo dele pensar eu não? Fala, eu posso me deixa. colocar em situação complicada. Porque você entrou aqui pra gente perturbar a sua vida. Então você sempre se lasca. Olha, minha mãe sempre falava, o mais novo vai comprar cerveja. Os meus Ó, pais, 3 é as minhas pouco. sobrinhas e a minha namorada. Pronto, você. Não, eu amo... Só 3? Só 3. É porque assim, eu tenho uma prima e irmã... Só 3. Eu tenho uma prima e irmã Só que eu 3. vou colocar nela Só nesses 3, 3. irmão. Minha Pronto. mãe, a minha irmã e essa minha prima irmã, que é como se fosse minha irmã também. Pronto. E eu tô online roteando aí, menina. Pronto. O cara tá se autopromovendo, Gente, rapaz. eu vou falar pra vocês. Esqueci de uma pessoa, eu mesmo. Eu vou falar pra vocês Puxa, acho que era isso. um erro que ele Peguei tentou depois, pegar velho. o gancho aqui quando eu ia falando. Um erro que a maioria de vocês e eles acabaram de cometer. As 3 pessoas que você mais ama na vida. Não falou você mesmo. Nenhum dos 2 falou eles. Tá vendo que a E gente... quantos de vocês Somos em gente da casa gente. também não Pensaram, né? pensaram em vocês? Gente, se vocês não são uma das 3 pessoas que vocês mais amam, algum problema existe. Repensem. Vocês precisam se amar como uma de suas prioridades. Simples assim. Não Falei. começamos o tema falando sobre autocuidado. Quem ama, cuida. E eu terminei largando só uma armadilha para os meus 2 colegas. Caí no laço Mas a do gente passarinho. errou e a galera de casa agora tá pensando assim, pô, Paulo e Tássio são gente da gente, né, velho? Essa aqui não é gente. Eu E caí no laço do e fica passarinheiro. assim, Vocês perplexo. precisam se amar como uma de suas prioridades, por favor. Por favor. Mas sim, continue aí, vai. Seus laços dos passarinheiros aí. Não, mas Eu fui falei do laço do Foi passarinho. ele aí. Mas é isso mesmo, você falou uma coisa. Tipo, depois que eu falei que a ficha caiu, eu falei, não, eu podia ter falado dessa coisa do amor próprio, que é muito importante. Mas aí É o agora tema. é o tema, mas eu penso autocuidado. nisso. Mas eu penso nisso. E eu pratico isso, velho. Tem dias que eu tô assim, cansado. Eu falo, ó, eu preciso aí de 2 horinhas aqui pra mim, desses 24, que é pouco, mas é o que dá. É. Entendeu? Então vamos lá, né? Já deu, né? Acho que hoje foi bom, né? O diretor falou assim, ó, considerações finais. Considerações Vocês escutam o que ele fala ou só eu? Às vezes. Às vezes. Agora você não escutou, não, Agora né? não. Pra brigar, você fala só comigo, né, seu Obrigado, Márcio? Márcio. Obrigado pela consideração. Olha, Obrigado gente, por poupar a gente, Márcio. Agradecer de verdade, velho, o carinho de vocês. Eu acho que vocês estão compartilhando com a gente algo mais precioso, né? Rapidinho, você viu o que ele falou aqui? Você Não, ouviu? só você que ouviu, eu não ouvi. Ele falou assim, pra elogiar, eu falo com o doutor. Aí eu não escuto, né? Eu acho... vou falar aqui alto, viu? Não, ei. Você falou. Você ouviu Considerações também? finais, por favor. Não, escutei não, Ó, graças gente, a Deus. agradecer de verdade a vocês que vocês estão compartilhando com a gente uma das coisas mais importantes da vida, que é o tempo. E eu acredito que esse tempo é um tempo muito precioso. Eu vi outro dia alguém falando sobre investir tempo no que é bom. Então, se vocês estão aqui, é porque a gente está compartilhando nosso tempo, as nossas histórias, as nossas vivências com vocês, na expectativa de uma melhora de vida, tá bom? Agradeço de verdade o carinho de sua companhia, de sua audiência. Doutor Márcio, Paulinho. Tamo junto. Inclusive, lembrem-se, se inscrevam no canal. Assim que vocês se inscreverem, vai aparecer um sininho aí na sua tela. Você clica e esse sininho vai te permitir receber notificações sempre que a gente postar.
Ele tentou fazer a trilha sonora da notificação. Esse sininho vai te permitir receber notificações de todos os vídeos que a gente postar, todos os conteúdos. O VidaCast, sempre que estiver começando, você vai receber notificação, e os outros conteúdos que serão adicionados aí ao canal Envelhecimento Saudável para agregar mais conhecimento e longevidade à sua vida. Uau! Muito obrigado de verdade a todos vocês por estarem, como o Tasso falou, compartilhando com a gente o que há de mais precioso na vida das pessoas. Um dos filmes que mais tocaram em minha vida foi o Preço do Amanhã. Espetacular o filme, não é muito novo, é um filme massa, já véio. meio Esse filme antigo é massa. e fala muito sobre a importância do tempo, porque dinheiro você pode perder e ganhar novamente depois, mas o tempo perdido, ele não volta nunca mais. Então, muito obrigado a todos vocês que dedicaram o tempo de vocês a estarem batendo esse papo com a gente. E quinta-feira que vem tem mais. Um grande abraço e fiquem com Deus. Sobe a trilha, tchau!